Depois da série de entrevistas com os candidatos de São José dos Campos, o Band Cidade dá início hoje à rodada com tempo de 7 minutos com os candidatos que disputam a Prefeitura de Taubaté. E quem abre essa rodada, conforme ordem definida em sorteio na reunião com os representantes dos partidos, é Fabiano Vanoni, candidato ao Executivo pelo Podemos. Boa noite, candidato. Obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Rosimara. Eu agradeço a possibilidade da Band de nos colocar para conversar com a população. Canal Boa Noite especial para o taubatiano que está acompanhando. O taubatiano precisa ter esperança para os próximos 4 anos. Bom, Fabiano, você é publicitário, de formação, se especializou em gerência de cidades, é empresário, empreendedor, filho de um vereador que não é candidato à reeleição. Na eleição passada, você atuou na gestão do atual prefeito de Pindamonhangaba, doutor Isael, também foi candidato a deputado estadual. Agora, pela primeira vez, concorre à Prefeitura de Taubaté, De que forma que você pretende combater a velha política e as políticas públicas engessadas, como você mesmo define no seu plano de governo? Seu tempo começa a partir de agora. Olha, Rosimar, é muito simples, é claro. É tendo coragem, tendo capacidade, usando a experiência e enfrentar os grandes problemas. Eu sou filho de um vereador em Taubaté e essa é uma das grandes honras que eu tenho. Com muito orgulho, meu pai está terminando o 6º mandato, não é candidato, porque acredita na renovação, está parando por opção própria. Está parando no momento em que ele teria condições de ser candidato novamente. E a gente está trabalhando para um novo momento político com uma certa experiência. E transformar a política é uma questão que a gente precisa ter experiência e ter coragem para enfrentar. Enfrentar os grupos políticos, as grandes coligações, os acordos que ninguém entende, como que se junta no mesmo grupo o pessoal de uma corrente com uma corrente totalmente contrária para defender o mesmo grupo. Como que se faz uma coligação com 10 partidos para administrar uma cidade? Como que isso é possível? A população não entende. Então, a eleição real é uma coisa, a eleição que se vende para a população é uma outra coisa. Nós queremos enfrentar isso, por isso eu não fiz acordo. Eu tenho a minha vice, a Lília Mansur, nós optamos por ter uma chapa pura com os nossos candidatos a vereadores e uma chapa sem acordo com o empresário, sem acordo com o grupo político, sem ceder à pressão, porque assim a gente pode enfrentar os problemas reais. Só assim nós vamos ter coragem, vamos ter força e vamos ter trabalho suficiente para enfrentar, por exemplo, o problema da ABC, que há tantos anos está aí e tantos grupos políticos fortes, com muita gente, não conseguiram enfrentar. A gente precisa estar livre, precisa ter força de vontade e liberdade política. E eu tenho isso. Candidato, já que você tocou no assunto de mobilidade urbana, quais os projetos, as propostas para essa área? Como é que você pretende acabar, por exemplo, com o monopólio da ABC em Taubaté? Você tem proposta para isso? Tenho proposta. É a grande questão. Os próximos 4 anos a população tem que saber. É a grande oportunidade da gente tirar a ABC daqui. Em 2024 vence o contrato da ABC, então o próximo prefeito ele vai poder licitar, contratar uma nova empresa, abrir um novo modelo de transporte ou renovar com a ABC. Eu vou abrir um novo modelo. No primeiro dia de mandato, eu vou criar um grupo de trabalho e nós vamos conversar como vai ser o próximo transporte público em Taubaté. Se ele vai integrar, de que maneira, com o táxi, com o TCTAL, com o Uber, com as bicicletas. E isso só é feito se a gente tiver a liberdade política que eu tenho. Aí eu volto na primeira pergunta. Para fazer isso, eu preciso ter liberdade política. Eu preciso ter liberdade de ação. Eu tenho que ter coragem, mas eu tenho que ter liberdade de enfrentar. E eu acredito que eu sou o único candidato que tem a liberdade e a coragem junto para enfrentar esse problema. A mobilidade precisa de uma questão muito simples: coragem, facilitar e simplificar. Nós temos a tecnologia implantada na nossa vida no dia a dia. E a prefeitura, ela ficou para trás. A ABC é a mesma ABC de 30 anos atrás. Ela não modernizou. Não é possível que a prefeitura consiga enxergar através de satélite, se você construir um cômodo no fundo da sua casa de 15 metros quadrados e ela não consegue fiscalizar a ABC. Isso não entra na minha cabeça. Ou falta coragem, ou força de vontade, ou tem algum outro problema. Então, assim, nós precisamos ainda, sobre mobilidade, acabar com a farra dos radares, o excesso de multa. Tem que acabar com isso, é uma pouca vergonha em Taubaté. Esses dias eu estava no Parque Aeroporto, no final da Avenida Timbó, tem um radar atrás de uma árvore. É uma avenida, de um lado tem terreno baldio, do outro lado tem um córrego e tem um radar atrás de uma árvore. Para que serve um radar desse, se não para fabricar multa?
e buscar dinheiro no bolso do taubatiano. Candidato, aproveitando, só para a gente aproveitar melhor o tempo, você falou de inovação, né? A gente tem aqui um parque tecnológico em Taubaté que não vingou. Taubaté preza muito pela cultura, mas não preza, parece, pela inovação, né? Como é que você avalia esse cenário e quais as propostas? Eu vou criar o PAET, que é o Programa de Apoio ao Empreendedor Taubatiano. Com o PAET, nós vamos ter um fundo, nós vamos buscar dinheiro do governo federal, do governo estadual, dinheiro da própria prefeitura e buscar dinheiro de empresários que querem que a cidade desenvolva para ter mão de obra qualificada. Com o PAET, cada estudante taubatiano que está saindo do ensino fundamental, do ensino médio, cada empreendedor que queira começar um negócio, ele vai ter uma conta corrente nesse fundo e não é empréstimo, é investimento, é fomento, é ajuda para crescer. Não é empréstimos. Tem gente que já endividou a cidade e agora quer endividar você. Não é assim que funciona. Com o PAET, todo estudante vai ter auxílio do SEBRAE, de bons projetos, e ele vai ter auxílio desse fundo para implantar o bom projeto dele. Então você que o seu filho está em casa, tem uma boa ideia, é estudante, está se preparando para a vida, ele vai ter auxílio do PAET. O PAET vai ajudar, vai oferecer um notebook de qualidade para ele, vai pagar a internet dele de qualidade para ele começar a trabalhar, para ele usar a tecnologia, usar a internet para buscar dinheiro de fora de Taubaté. Nós temos que buscar dinheiro de fora da cidade para fortalecer a economia da cidade. Nós temos que usar a realidade que nós temos. Mais uma vez, a tecnologia é a saída para o futuro. Nós precisamos trazer para dentro da vida pública o que a gente tem no dia a dia. Todo mundo tem um WhatsApp, tem facilidade de comunicação e usa o banco dentro do seu celular. A prefeitura está atrasada quanto a isso. Saúde, candidato, que o nosso tempo está indo já para o final. Como acabar com a fila de espera para exames e principalmente consultas com especialistas? O AME está aí pronto, mas não funciona ainda. O AME é uma vergonha. O AME desde 2012 é promessa, não funciona, tem gente morrendo por isso. Essa semana eu estava no mercado, teve uma senhora, a Ina, e ela estava chorando comigo, contando o caso do pai dela. O AME teria solucionado isso. Nós precisamos fazer um mutirão, isso eu vou fazer. Nos primeiros 4 meses de mandato, um mutirão para resolver a questão dos 23 mil exames parados. Se a gente fizer uma conta, nós precisamos aí, por uma clínica trabalhando em horário alternativo, de noite e fim de semana, ela consegue fazer mais ou menos uns 900 exames direto durante um mês. Se a gente tiver 25 clínicas parceiras da prefeitura, do setor privado, trabalhando em horário alternativo, a gente consegue resolver esse problema em 4 meses e aí reorganizar o sistema. Para ajudar, eu vou implantar a telemedicina. A telemedicina é algo que hospitais como o Albert Einstein, o Hospital de Rico, já faz, que é você usar a tecnologia para os pequenos casos. As consultas mais simples, você vai poder conversar com o médico, ter uma consulta, pegar uma receita, sem precisar ir até o PAMO. Candidato, suas considerações finais. Eu quero dizer para a população de Taubaté que o próximo prefeito vai ter que ter coragem, mas vai ter que ter força de vontade e independência. Não adianta falar que tem coragem, que quer fazer, se tem um coordenador de campanha com problema, se tem um marqueteiro com problema, se tem 15 partidos juntos, se tem empresários participando. Okay. Tem que ter força de vontade, coragem e independência. Tá certo, candidato. Obrigada pela sua participação. Confirma a sua presença no debate no 4 de novembro. Confirmado minha presença no debate. Tá certo. Boa noite, muito obrigada. Obrigado. E amanhã a gente dá continuidade à série de entrevistas com a presença do candidato do PSOL, professor Ronaldo. E hoje foi a vez dos candidatos de Caraguatatuba conhecerem as regras do debate marcado para o próximo dia 28 de outubro na tela da Band Vale. Participaram da reunião na sede da TV Band Vale em Taubaté os representantes dos 8 candidatos com representatividade na Câmara Federal e que vão participar do debate. Durante o encontro, eles conheceram as regras e todos os protocolos de saúde que serão adotados devido à pandemia. Confira quem são os postulantes que estarão frente a frente no próximo dia 28 de outubro. O atual prefeito Aguilar Júnior disputa a reeleição pelo MDB. Álvaro Alencar é o candidato do Solidariedade. Coronel Stanelles concorre ao executivo pelo PRTB. Dadinho Facchini é o candidato da Rede. Denis Guerra é o candidato do Republicanos. José Melo disputa a prefeitura pelo PT. Matheus da Silva disputa a vaga de prefeito pelo PSDB. E professor Anderson Gueiros é o candidato do PSOL. Também é candidato em Caraguatatuba, Sandi Pintor, do DC, que fica de fora do debate por não ter representatividade na Câmara Federal.
E essa será mais uma semana de debates aqui na TV Band Vale. O próximo será já nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, com 8 dos 10 candidatos que concorrem ao Executivo em Ilhabela, no Litoral Norte. E na sexta-feira será a vez dos candidatos de Guaratinguetá. Os dois programas começam a partir de 10h45 da noite. O Band Cidade vai para um rápido intervalo. Em instantes tem a previsão do tempo para toda a região. Nesse momento, faz 22 graus em Caraguatatuba, a hora certa, 7h14. Voltamos em instantes.